Alinhamento de um reino. Os anos correram, as gerações passaram como água entre os dedos, e com o tempo o fogo vivo que outrora ardia nos corações de Semaias, Ido e Azarias foi se esfriando lentamente. O povo começou a mancar em dois pensamentos, dividido entre o Deus vivo e os deuses de madeira e pedra. Davi já havia ensinado o caminho do arrependimento, mas muitos não quiseram ouvir sua voz. O templo continuava de pé, suas pedras ainda brilhando sob o sol, mas o coração do povo estava longe, tão longe quanto uma estrela do horizonte. A apostasia se instalou como uma névoa espessa sobre a terra e quase ninguém parecia se importar. A consciência adormecida é o berço da idolatria. O homem que veio do nada foi então que de forma súbita e inesperada irrompeu um homem. Não veio da corte real, carregando títulos e influência. Não veio de uma escola de profetas, formado nas tradições instituídas. Não veio com o exército, nem com poder humano. Veio de Tisbe, em Gileade, um lugar pequeno, sem renome, esquecido nos mapas dos homens, mas carregando algo que faltava a todo o reino. Uma fé que não negociava, um coração que não se dobrava, e uma palavra que vinha diretamente do céu. Seu nome era Elias. Deus não escolhe pelo renome, escolhe pela fidelidade. O decreto do céu, ele entrou diante do rei Acabe, um rei que fez mais mal aos olhos do Senhor do que todos os que o precederam, e falou com uma autoridade que fez o próprio rei estremecer. Tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, em cuja presença estou, nos próximos anos não haverá orvalho nem chuva, senão pela minha palavra. Aquilo não foi ameaça de homem, foi decreto de Deus. E diante daquela palavra simples, firme, inabalável, a porta do céu se fechou. Não era Elias falando por si mesmo, era Deus se levantando contra a idolatria de uma nação que havia esquecido seu Senhor. Assim começou o tempo da seca, o tempo do juízo, o tempo em que o silêncio do céu se tornou resposta à rebelião da terra. Quando a palavra vem de Deus, nem o rei consegue interrompê-la. Os 3 anos de silêncio e sofrimento, 3 anos se passaram, 3 anos de seca que rachava a terra em feridas profundas. 3 anos de silêncio que gritava mais alto que qualquer vento. 3 anos em que a terra rachou, o povo sofreu e o rei buscou Elias por toda parte sem encontrá-lo. A fome espremia os ventres, o desespero enchia as ruas, e Acabe, furioso, procurava aquele homem misterioso que havia desafiado seu próprio poder. Mas Elias não estava escondido por medo, estava escondido no cuidado de Deus. O Senhor o havia protegido junto ao riacho de Querite, onde os corvos lhe traziam pão e carne. Depois, na casa da viúva de Sarepta, onde a farinha da jarra nunca se esvaziou e o azeite da bilha nunca se secou. Até que o Senhor falou novamente: apresenta-te a Acabe, eu vou mandar chuva sobre a terra. O confronto no Carmelo. O coração dividido, Elias foi, mas não foi para se esconder, foi para enfrentar no Monte Carmelo. Reuniu os 40 e 50 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, além de todo o povo, e lançou sobre todos a pergunta que ecoa até hoje, ecoará sempre. Até quando vocês vão ficar em cima do muro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se é Baal, sigam-no. O povo calou-se, o silêncio daquele momento dizia muito mais do que palavras poderiam dizer. O coração da nação estava dividido, oscilante como uma árvore sem raízes. Elias expôs diante de todos a mentira de uma fé dupla, a devoção dividida, a consciência sem firmeza. Ninguém pode servir a 2 senhores, o próprio Cristo diria isso séculos depois. Mas Elias já o sabia e deixou a verdade pesar no ar. A divisão do coração é a morte da fé. O sacrifício. 2 altares, um Deus.
Então veio o confronto 2 altares, 2 bois. Um só Deus que responde com fogo. Os profetas de Baal começaram a gritar desde a manhã, suas vozes rasgando o ar. Baal, responde-nos. Gritaram, saltaram ao redor do altar com o corpo contorcido. Cortaram-se com espadas e lanças, como era seu costume pagão, até que o sangue escorria sobre eles. O fervor humano, a dor física, o desespero encarnado. Mas não houve voz, não houve resposta, não houve quem ouvisse. Não houve voz, não houve resposta, não houve quem ouvisse. Elias observava tudo com firmeza e, à medida que o meio-dia passava, começou a zombar deles com ironia santa. Gritem mais alto! Ele é Deus. Talvez esteja meditando, ou ocupado, ou viajando. Talvez esteja dormindo e precise ser acordado. Havia ali uma coragem que só nasce quando o coração sabe exatamente em quem está firmado. Elias não precisava gritar para convencer ser Deus. Ele orava a partir da certeza de que o Senhor já havia ouvido. A confiança verdadeira é silenciosa, é tranquila, é inabalável. Chegou a hora do sacrifício da tarde. Elias se aproximou do seu altar, não para gritar, mas para falar com serenidade absoluta. Mandou encher o sacrifício e a lenha de água, e fizeram isso 3 vezes, até que a água corria ao redor do altar e enchia a vala. 3 vezes. Não era falta de água que ele queria mostrar, mas quem domina a água e o fogo, quem governa os elementos, quem é Senhor do céu e da terra. Então ele orou, não com desespero, mas com a serenidade de quem fala com o Pai que conhece sua voz. Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Israel, que hoje se saiba que Tu és Deus em Israel e que eu sou Teu servo. Fiz tudo isto por Tua ordem. Responde-me, Senhor. Responde-me, para que este povo entenda que Tu, Senhor, és Deus e que estás fazendo eles voltar. E caiu fogo do céu, não fogo comum, não fogo que apenas consome, fogo que consumiu o sacrifício, a lenha, as pedras, a terra e até a água que estava na vala, consumindo também a dúvida humana, consumindo a hesitação, consumindo a divisão. Quando o povo viu aquilo, todos caíram com o rosto em terra e clamaram: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Naquele dia, o fogo não consumiu apenas o altar, consumiu também a dúvida de um povo inteiro. Elias então ordenou que os profetas de Baal fossem capturados e os levaram até o riacho de Quizon.
onde foram mortos. Depois disso, ele subiu ao topo do Carmelo, curvou-se até o chão e orou novamente. E a chuva voltou primeiro. Surgiu uma nuvem pequena, como a mão de um homem. Depois, o céu se cobriu de nuvens e vento, e caiu uma forte chuva. A vida retornando à terra árida. O Deus que responde com fogo é o mesmo que responde com água. Ele é e é Senhor de tudo. Mas o apóstolo Tiago nos lembra algo precioso e profundamente libertador. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. O rei doente e o terceiro capitão. Anos depois, Ahazias, rei de Israel, caiu pela janela de seu palácio e ficou doente. Em vez de buscar ao Senhor, o Deus que poderia curá-lo, o Deus que conhecia seu corpo e sua vida, mandou mensageiros consultar Baal-zebub, deus de Ecrom, para saber se recuperaria. Mas o anjo do Senhor disse a Elias: vá e diga-lhe: não há Deus em Israel para que vocês consultem Baal-zebub? O rei, furioso, enviou um capitão com 50 soldados para prender o profeta. O capitão subiu, viu Elias sentado no topo da montanha e gritou: homem de Deus, o rei manda descer. Elias respondeu com simplicidade que carregava toda a autoridade divina: se sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e seus 50 soldados. E fogo desceu e os consumiu. O rei enviou outro capitão e o mesmo aconteceu. Novamente, fogo do céu, novamente consumição. A dureza do coração segue recebendo dureza, mas quando enviou o terceiro, algo mudou. Esse capitão subiu, ajoelhou-se diante de Elias e suplicou com verdadeiro temor: homem de Deus, por favor, não despreze a minha vida, nem a vida destes 50 teus servos, que não desça fogo do céu sobre nós. A arrogância caiu, a humildade subiu, e algo se moveu no coração de Elias, porque o coração de Deus falou mais alto que o juízo. O anjo do Senhor lhe disse: desce com ele, não temas. E Elias desceu. Ele desceu com mansidão, desceu com compaixão. A humildade quebra a dureza, o coração de Deus sempre deixa espaço para o arrependimento. O deserto, quando o profeta fracassa, mas depois do Monte Carmelo, depois da vitória brilhante, da demonstração de poder do povo inteiro reconhecendo Deus, Jezabel mandou um mensageiro a Elias com uma ameaça de morte. O homem que enfrentara 40 e 50 profetas de Baal fugiu para o deserto, sentou-se debaixo de um arbusto e pediu a morte com palavras que ainda ecoam com dor: já basta, Senhor, tira minha vida, pois não sou melhor que os meus antepassados. Ele estava exausto, desanimado, sentindo-se sozinho. Depois de toda a glória, toda a demonstração, toda a fé que tinha mostrado, agora sentia que não era nada, que não valia nada, que seus antepassados já tinham caído. E agora ele também caía, deitou-se e dormiu. E o anjo do Senhor veio não uma, mas 2 vezes, tocando e dizendo: levanta-te e come, porque a viagem será longa. Elias era humano, sensível, oscilante por vezes, abatido e até queixoso. Queria desistir, mas Deus não desistiu dele. O anjo persistiu, porque a missão não havia terminado, e Deus não abandona os seus quando eles cansam. Fortalecido pela comida do céu, Elias caminhou 40 dias e 40 noites até o monte Horebe, a montanha de Deus. Entrou numa caverna e ali passou a noite. O cansaço do profeta é parte de sua humanidade. A persistência de Deus é parte de sua divindade. O sussurro na caverna, Deus fala o silêncio. Então a palavra do Senhor veio a ele:
que fazes aqui, Elias? Elias respondeu com desabafo, com a verdade crua de quem está no fundo do poço. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, mas os israelitas abandonaram a tua aliança e eu só fiquei. E procuram tirar minha vida, Deus. Então mandou que ele saísse da caverna e lhe disse que o Senhor passaria. E começou a teofania, a revelação de Deus através de elementos grandiosos. Houve um grande vento que fendia montanhas, mas o Senhor não estava no vento. O vento passou com potência aterradora, mas era apenas vento. Depois veio um terremoto, a terra tremendo sob seus pés, mas o Senhor não estava no terremoto. Ele não estava no caos que agita tudo. Depois veio o fogo, chamas consumindo tudo ao redor, mas o Senhor não estava no fogo, não estava na destruição que queima. E depois veio um som suave e delicado, um sussurro, uma voz que não troveja, mas sussurra, uma presença que não grita, mas toca. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com a capa e saiu. Deus não estava nos espetáculos, estava na presença quieta, no sussurro que alcança o íntimo, na voz que não precisa se impor para ser soberana. Essa é a lição para cada coração cansado. Às vezes, Deus vem não como trovão, mas como brisa. Não como fogo consumidor, mas como sussurro reconfortante. Você não está sozinho. A promessa que muda tudo. Foi então que Deus falou algo que mudou tudo. Não uma repreensão, mas uma revelação. Elias, Elias, o que fazes aqui? E mais do que isso, revelou algo que Elias não sabia, que Elias não estava sozinho. Eu deixarei em Israel 7.000 homens que não se dobraram a Baal. Você não está sozinho, Elias. Você pensa que é o último fiel? Você sente-se como se fosse a última vela acesa num mundo de escuridão. Mas eu tenho os meus 7.000 almas fiéis que você não vê, que não gritam, que não aparecem nos montes, mas que permanecem firmes. 7.000 que fazem a diferença silenciosa, invisível, poderosa. E agora vá, cumpra suas últimas missões. Unge Hazael como rei sobre a Síria, unge Jeú como rei sobre Israel e unge Eliseu como profeta em teu lugar. 3 ordens, 3 missões, 3 caminhos abertos diante dele, mas no fim de sua jornada, Elias cumpriu apenas uma dessas instruções, ungiu Eliseu. E foi Eliseu quem depois ungiu Hazael e Jeú. Isso também nos ensina algo profundo. Deus não precisa que façamos tudo. Ele nos chama para sermos fiéis ao que nos confiou. O resto, Ele mesmo completa. Não é fracasso, é confiança. É saber que você não precisa carregar a obra inteira nas costas. A fidelidade no pequeno abre portas para que outros completem o grande. O adeus, o carro de fogo. Chegou o dia em que Elias seria levado. Ele e Eliseu caminhavam juntos e você sente no texto a intimidade entre mestre e aprendiz, entre pai e filho espiritual. Elias disse: fica aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Eliseu respondeu: tão certo como vive o Senhor e como vive a tua alma, não te deixarei. A mesma cena se repetiu em Jericó e junto ao Jordão, em cada lugar. Eliseu recusava-se a deixar seu mestre sozinho, e em cada resposta de Eliseu havia amor. Aquele amor que não se rende, que não se afasta, que permanece ali no Jordão. Elias bateu as águas com a capa e o rio se abriu para os dois passarem. As águas obedeceram, a natureza respondeu ao homem de Deus. Enquanto caminhavam e conversavam, surgiu algo que os textos sagrados descrevem com simplicidade tremenda. Um carro de fogo com cavalos de fogo que os separou um do outro. Elias subiu ao céu num redemoinho. Não houve morte, não houve sepultura. Elias foi levado vivo ao céu como Enoque antes dele. A morte não teve poder sobre ele. Eliseu então gritou com toda a força do coração: meu pai, tu és como o carro e cavalos de Israel. Não era apenas um adeus, era reconhecimento profundo. Era como dizer:
Você foi proteção, força, exército, cobertura, instrumento de Deus entre nós. Sem você, estávamos desarmados. E agora você se foi. Elias deixou cair a capa e Eliseu a tomou. Antes de partir, Elias lhe dissera: pede-me o que quiseres e eu te darei. Eliseu pediu uma porção dobrada do Espírito e Elias respondeu: coisa difícil me pediste, mas se me vires quando for levado de ti, assim será. E Eliseu ouviu e recebeu o dobro, porque a generosidade de Deus sempre supera aquilo que ousamos pedir. Profeta do fogo, seu legado eterno. Elias não foi apenas um profeta, ele foi o símbolo dos profetas. O homem que viveu pela palavra, que ousou enfrentar reis e multidões, que orou e o céu se fechou, orou e o céu se abriu, que foi homem de paixões como nós, e mesmo assim caminhou tão perto de Deus, que subiu ao céu sem provar a morte. E séculos depois, no monte da transfiguração, quando Jesus foi transfigurado diante de Pedro, Tiago e João, apareceram Moisés e Elias conversando com ele. Moisés representava a lei, Elias representava os profetas. Jesus era a nova aliança, o cumprimento de tudo, a lei, e os profetas apontavam para ele, e Elias estava lá como testemunha de que tudo, desde o princípio, aponta para Cristo. Ele foi o profeta do fogo, aquele que consumiu altares com fogo divino. Ele foi o profeta da oração, aquele que orou e céus se abriram. Ele foi o profeta do coração, aquele que sentiu o medo, cansaço, desânimo e mesmo assim permaneceu fiel. Ele foi o profeta da presença de Deus, aquele que ouviu o sussurro divino e reconheceu a verdadeira voz entre todo o barulho do mundo. Elias não terminou em morte, terminou em transfiguração. Ele não terminou esquecido, terminou ao lado de